Muito bom dia para você. Hoje é dia 26 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei-o trazer. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir para Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Meus irmãos, e aqui ontem nós vimos novamente aquele que era responsável pelo tribunal colocou Paulo no meio do povo para ver o que acontecia e depois acaba retirando com medo que no meio daquela gritaria, daquela confusão, eles o despedaçassem ali. Mas veja bem que Paulo, ele não queria voltar para ser julgado pelos judeus, no caso pelas tradições judaicas, exatamente porque sabia que eles estavam armando ciladas contra ele. Mas a gente vê também que aqui os responsáveis, os superiores, eles acabam lavando as mãos, assim como fez Pilatos quando houve o julgamento de Jesus, justamente porque eles não queriam omitir-se daquela situação. Ao invés de denunciar a injustiça que estava sendo feita, era preferível lavar a mão, mandar para o próximo que pudesse julgar, ver de repente se o próprio Paulo não queria voltar e resolver isso com o povo dele. Porque ontem a gente vê que ele próprio, o tribuno, ele vê que era uma questão relacionada entre os saduceus e fariseus, os que acreditavam em anjo e em espírito, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que não acreditavam. Mas ao invés de dizer não encontro crime algum e decretar a liberdade, eles preferem omitir-se das causas injustas que são colocadas. E ainda que Paulo esteja sendo acusado pelo povo injustamente, sempre há uma manifestação da verdade e denuncia exatamente a injustiça dos poderosos, porque eles querem lavar as mãos em relação àquilo para não ter parte. O próprio, na parte que nós vemos hoje, porque estamos fazendo um devocional dos últimos dias da leitura dos Atos dos Apóstolos, a própria palavra fala que ele fala que não encontrou crime algum, algo que pudesse suspeitar. Era uma questão de religião, era uma questão deles próprios. Então ele tinha perguntado a Paulo se Paulo queria voltar, sabendo que os judeus estavam armando uma cilada. Paulo disse que não, e ele então espera que o caso vá para o próximo. A gente pode muitas vezes não ser a mão que levanta para atacar o outro, mas a gente pode ser aquele que tinha força para defender o oprimido, mas a gente prefere não se meter, a gente prefere não interferir. Enquanto cristãos, muitas e muitas vezes, a gente pode estar numa rodinha ali, e enquanto não é no meu calo, eu não vou me intrometer, eu não vou adentrar a situação, porque eu não posso me envolver. E a gente acha que a mentira é o grande mal, mas a omissão também é um grande mal. A gente não tem que sair metendo a colher na vida de ninguém, mas a gente precisa denunciar as injustiças que oprimem aqueles que muitas vezes não têm voz, que por algum motivo são injustiçados de alguma forma, e a gente sabe, tem conhecimento da causa e uma forma para poder fazer com que a verdade venha à tona. Mas a gente prefere se omitir. E como cristãos, Cristo ele não se omitia. Tantas e tantas vezes, quando ele fazia uma cura, por exemplo, no dia de sábado, ele podia apenas dizer, não, deixa eu esperar domingo, segunda-feira.
sexta-feira, próxima sexta, próxima terça, próxima semana eu fico aqui até resolver. A verdade é a verdade, ponto. Esse é o exemplo que nós temos dele. Os próprios apóstolos, Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, mas aquele que depois, primeiro papa da igreja, e assim ele vai passando a mensagem para tantos, e que no momento do seu martírio ele fala, ia ser condenado, e ali, a partir de então, quando ele, não, eu tenho um compromisso com Cristo, e não é assim que eu posso viver, não. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que, quando vê Jesus caminhando sobre as águas, fala, Jesus, deixa eu ir até o Senhor também, se é mesmo o Senhor. E aí ele começa a andar sobre as águas também, mas ao invés de olhar para Jesus, ele começa a olhar para a água. Estou caminhando sobre as águas, como é isso? E é tomado pelo medo. Mas é o mesmo Pedro que depois se torna o primeiro papa da igreja e que ao morrer fala, não me crucifica da forma correta, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A gente tem muitas vezes medo do mundo, mas se esquece daquele que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre os infernos, e não é de quem nós devamos ter medo, mas é de quem nós devamos ter temor. De tanto amar-te, eu não vou te ofender. De tanto amar-te, eu vou renunciar a mim mesmo para seguir os teus caminhos, porque são um caminho de verdade e de vida. Então, que nós possamos fazer uma reflexão. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne, dia propício ao jejum, e que nós possamos fazer uma reflexão sobre o nosso proceder enquanto cristãos. Nós podemos não ser aqueles que mentem, mas também não temos sido aqueles que omitem, aqueles que se calam por medo, aqueles que não denunciam as injustiças dos oprimidos por medo de comprometer-se com a verdade. Quem sou eu? Quem é você? Que tipo de cristã sou eu? Que tipo de cristão é você? Enquanto o problema for do outro, deixa pra lá, não me atingiu ainda. Se formos assim, é preciso repensar o nosso caminho, que a gente pode estar seguindo qualquer um, menos Jesus Cristo de Nazaré, menos o exemplo e testemunho dos apóstolos, menos o exemplo e testemunho de tantos santos e santas, que não são deuses, que não são pessoas que fazem milagres, mas por terem partido em amizade com o Senhor, eles intercedem a Deus por nós. Nós não invocamos mortos, nós pedimos a intercessão porque acreditamos que eles estão vivos por partirem na amizade com o Senhor. Então que eu e você possamos hoje voltar para nós mesmos, sobre a minha autenticidade de cristão, sobre quem eu tenho sido e sobre o meu compromisso com o reino de Deus, que, apesar de esperar pelo grande dia, segunda vinda gloriosa e definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus começa aqui na terra. E ele não é um reino onde há injustiças, onde a gente se cala, onde a gente se omite. Que o Espírito Santo de Deus seja nossa fortaleza, seja nossa luz, seja aquele que nos dá o discernimento do que fazer e com coragem para fazer por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.